E nós seguimos falando sobre vacinação infantil agora com o membro do Comitê de Infectologia da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul, Juarez Cunha. Boa tarde, Juarez. Boa tarde, Ricardo. Um prazer estar aí com vocês na Guaíba, na esfera pública. Prazer é nosso. Quero já conversar contigo, Juarez, sobre essa última informação, essa última colocação da secretária adjunta da Saúde do Rio Grande do Sul, a Ana Costa, sobre o risco de as crianças se infectarem nesse momento em que a Omicron chega com rapidez, com transmissibilidade bem acima das outras variantes, e ainda que ela pareça mais leve, a gente não sabe se ela parece mais leve porque é realmente mais leve ou porque grande parte da população está vacinada. E quem que não está? Justamente as crianças, Isso acaba fazendo com que o risco acabe sendo maior para as crianças nesse momento, quando a variante nova chega com uma população majoritariamente vacinada e aqueles que não são, correm mais risco, não só os adultos, as pessoas com comorbidade, mas também as crianças. Exatamente, Ricardo. Isso a gente já viu esse filme antes, Então, com uma variante Delta, que felizmente aqui não teve tanta repercussão, mas isso foi bem marcante, em especial nos Estados Unidos, e com a Omicron, que parece impressionante que a gente fica vendo o que acontece no exterior e mesmo assim a gente não aprende e fica repetindo os erros, Então, as notícias já eram essas, de aumento de casos, de aumento de internação, e inclusive no grupo não vacinado. Então, dentro dos grupos não vacinados estão as crianças. Que bom que nesse momento a gente já tem essa possibilidade de começar a vacinação para as crianças, levando a proteção não só individual, delas individualmente, mas também ampliando a possibilidade de proteção da coletividade. Estamos falando com Juarez Cunha, membro do Comitê de Infectologia da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio Grande do Sul. Juarez, nesse início de semana, na segunda-feira especificamente, a imprensa divulgou a informação de que uma pesquisa revelou que 80% dos pais querem vacinar os filhos contra a Covid-19. É uma pesquisa da Fiocruz. E a Fiocruz afirma que a rejeição decorre, sobretudo, de notícias falsas e de desconhecimento sobre a vacinação infantil. Concordas ou não? Concordo totalmente. Isso já eram dados que nós tínhamos anteriormente, Então, grande parte da nossa população acredita em vacinas. O sucesso do nosso PNI é refletido através desse número importante de pessoas que acreditam e se vacinam, confiam nas vacinas, e com a vacina Covid já tínhamos visto no público de adulto, no público de adolescente, e agora essa informação do público, dos pais que pretendem vacinar seus filhos, É claro que é importante a gente colocar que a desinformação, as fake news, elas acabam minando essa confiança, Então, nós temos que ter muito cuidado, nós temos que estimular uma informação adequada, uma informação verdadeira, uma informação científica, para dar segurança para esses pais que querem vacinar seus filhos e continuem querendo, porque para nós vai ser fundamental essa proteção, que eu falei antes, tanto da criança como da coletividade. Uma dúvida que me apareceu aqui agora: a vacina aplicada nas crianças, na verdade nos adolescentes de 12 a 17 anos, é também a vacina adulta ou é uma vacina diferente? A do adolescente é igual a do adulto. É igual a do adulto. A partir dos 12 anos é a mesma vacina. A vacina de crianças de 5 a 11 é outra vacina. Então isso é uma coisa que tem que ter muito cuidado, porque apesar de ser do mesmo laboratório produtor, que é a Pfizer, a composição e a dose da vacina são diferentes. Então, o frasco tem uma cor diferente, uma dose diferente, com intervalos diferentes. Então, esse também é um alerta que a gente passa para os pais, quando forem vacinar seus filhos, sempre fiquem atentos, porque o ideal seria exatamente aquele grupo que está vacinando crianças, só vacine crianças para não ter erro, porque o erro acontece, Então, se a gente puder minimizar o máximo possível o erro, é muito importante. E para isso, que as pessoas fiquem atentas naquele produto. Isso não é só para vacina da criança, como vacina para qualquer idade, A gente sempre tem o direito, de saber o que está sendo aplicado. Então,
peçam para que mostrem para vocês o que está sendo aplicado. A cor do frasco da Pfizer para crianças é diferente, ele é laranja, para as outras faixas etárias ele é roxo, então são cores diferentes, com doses diferentes, que é 0,2 ml, nas outras faixas etárias 0,3 ml. Então, isso é fundamental para a gente evitar erros de administração. Pois é, acaba se criando um grande problema quando acontecem esses erros efetivamente, não, como a secretária falou, né, não é um erro de registro, mas às vezes um erro efetivo mesmo, né, uma aplicação errada de uma vacina. E é isso, como agora há pouco a gente estava conversando com a secretária Ana Costa, e isso já foi parar no Supremo Tribunal Federal, né, Juarez, já uma recomendação aqui da Advocacia Geral da União para que os municípios interrompam qualquer campanha de vacinação de crianças e adolescentes que esteja em desacordo com as diretrizes da Anvisa. Isso porque esse balanço aqui que a AGU levou hoje para o Supremo consta que 57 mil crianças menores de idade, adolescentes, crianças menores de idade, receberam vacina errada contra a Covid-19, né? Por exemplo, outra marca, e não da Pfizer, né? E também crianças pequenas, inclusive crianças de menos de 4 anos que já receberam a vacina antes da campanha começar, ou seja, crianças que supostamente, se não houve erro de registro, receberam uma vacina para adulto, né? Nesse caso, uma criança pequena, uma criança de 7, 8, 4, 3 anos, se receberam uma vacina para adulto, o que os pais devem fazer se houver efetivamente um erro desse tipo? Esse tipo de erro, que a gente chama de erro programático, inclusive ele entra na lista dos eventos adversos, tá? Então, é fundamental que isso seja notificado como erro programático e como evento adverso. Isso vai alimentar o banco de eventos adversos e essa criança será obrigatoriamente observada pela rede de saúde, porque dentro de todas essas boas práticas que a gente procura fazer o máximo possível para evitar os erros, acaba acontecendo isso desde o início da campanha. Não sei se tu lembra, com esse número enorme de vacinas que a gente já aplicou, mas lá no início da campanha nós tivemos várias situações de vacinas aplicadas em faixas etárias que não poderiam ser aplicadas, na época que nem eram licenciadas para adolescentes, vacinas aplicadas com intercâmbio, né, de vacinas, quando ainda não se fazia intercâmbio. Tudo isso é considerado erro programático, isso tem que ser notificado. O risco é um risco muito pequeno, né? Mas a gente não pode, dentro das boas práticas, admitir que uma vacina seja aplicada sem ter sido levado em conta aquelas regras impostas pela Anvisa. Então, a única vacina que no momento nós podemos aplicar em crianças é a vacina da Pfizer com a composição para a idade de 5 a 11 anos. Então não pode receber nenhuma das outras vacinas, mesmo a da Pfizer de adulto, não é pegar a vacina da Pfizer adulto e dividir por 3 que vai dar a mesma coisa, não, é uma vacina diferente. Uhum. Então tem que ficar bastante atento, e isso tem sido bastante enfatizado com a nossa rede de saúde, com treinamentos, mas a gente já sabe, né, com campanhas desse tamanho, que a gente em alguns dias está vacinando mais de 3 milhões de pessoas em todo o país, a gente já sabe que acabam acontecendo alguns erros. Mas esses erros, então, têm que ser notificados para serem acompanhados. Certo. Também, agora, finalizamos essa sua entrevista. Eu quero que o senhor nos coloque ou se dirija especificamente àqueles pais que eventualmente possam estar nos ouvindo aqui e que seguem com o pensamento de que a vacina infantil é um experimento e que a criança está sendo uma cobaia desse experimento. No que esse raciocínio está errado? Juarez, estamos falando com o Juarez Cunha, que é membro do Comitê de Infectologia da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul. Então, acho que a primeira coisa para esclarecer, Ricardo, as vacinas não são experimentais, são vacinas que foram estudadas, pesquisadas, e elas só são liberadas para uso não só no Brasil, como em todo o mundo, após liberação das agências regulatórias, como é o nosso caso da Anvisa. A partir do momento que elas são vacinas seguras e eficazes, elas têm que ser as duas coisas, elas sim podem ser utilizadas. E daí eu gostaria só de lembrar a população que, como tu já falou antes, as pesquisas mostram que 80% dos pais pretendem vacinar seus filhos porque eles conhecem o valor das vacinas.
Nós eliminamos poliomielite, eliminamos rubéola congênita, eliminamos tétano neonatal, nós temos uma infinidade de doenças que utilizamos vacinas e eliminamos ou controlamos, e a Covid é uma doença chamada imunoprevenível. Eu tenho uma vacina que protege. E a vacina vai dar essa proteção para os nossos pequenos, e lembrar que no nosso país, com esses 2 anos de pandemia, com esses 621 mil mortos, nós temos mais de 2.600 óbitos de crianças e adolescentes. Esses óbitos nessa faixa etária, quando pega de 5 a 11 anos, tem mais de 300 óbitos, isso é um número muito maior que todas as outras doenças que a gente aplica as vacinas. Então, para ver a importância que a Covid tem e que leva, sim, à doença grave e à morte. Tá? E é muito triste quando isso acontece e poderia ter sido evitado. E nós conseguimos evitar através da vacinação. E o que nós temos visto, assim, a imensa maioria das crianças está louca para fazer a vacina e os pais também. Que bom que seja assim e tomara que a gente consiga evoluindo super bem na campanha, que o Brasil é um sucesso de campanha de vacinação, e a vacinação de Covid tem sido também um sucesso durante esse período que a gente já está vacinando aí de 1 ano. Perfeito. Muito obrigado, Juarez Cunha, membro do Comitê de Infectologia da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul. Obrigado pelos seus esclarecimentos. Uma boa tarde, bom trabalho. Boa tarde, bom trabalho, Ricardo. Um prazer. Qualquer coisa, estamos à disposição de você.